Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós vamos dar aqui continuidade ao estudo da carta de Paulo aos Coríntios, perdão. Nós estamos na primeira carta, no capítulo 3. E nós paramos na semana passada num versículo em que ele fala assim, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus, né? Mas eu vou voltar um pouquinho para entender um pouco mais o contexto e a gente avançar. Tem uma frase famosa aqui no capítulo 3, versículo 6, que é assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Então aqui, Apolo é uma pessoa, né, que também evangeliza, e aqui nesses grupos, pelo que ele está respondendo, a gente percebe que tem uma dissensão, né, uma disputa, uma briga, em que algumas pessoas dizem assim, eu sou de Paulo, não, eu sou de Apolo, eu sigo, né, o pensamento mais do Paulo, eu concordo mais com Paulo, e o outro fala que não. E Paulo mostra assim, a infantilidade desse tipo de briga, de discussão, né? O trabalho do Cristo é o trabalho da união, enfim. Então, ele vai dizer assim, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Então, com muita humildade, ele mostra o quanto ele e Apolo são trabalhadores, né? Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Ou seja, claro que sempre é muito digno, é muito bom a gente trabalhar pelo bem, trabalhar pela vontade de Deus. Mas o benefício do trabalho, ele é fruto de Deus, né? E não do trabalhador. E ele fala, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. E aqui ele se coloca em pé de igualdade com todo mundo. Isso é muito bacana em Paulo também, né? Então, assim, para quem ele está dirigindo a carta, que são os coríntios, né? E para qualquer pessoa que estiver escutando, lendo, podem fazer um bom trabalho, como ele tem feito, da mesma forma, né? Enfim, isso aqui me lembrou uma frase de uma amiga evangélica, de muito tempo atrás. Ela falava assim, se foi bom, foi Deus. Se foi ruim, fui eu. Quando alguém elogia um trabalho feito por nós, né? Então, se valeu a pena, se tocou os corações, se ajudou alguém, então foi obra de Deus, né? Agora, se deu errado, se deu ruim, tem a ver comigo e eu preciso me melhorar. Essa humildade é fundamental, né? Pra gente não se perder na vaidade, mesmo quando a gente está fazendo bem. E aí ele continua, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como que edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, que é Jesus, né? Que é aqui que a gente parou. Aí ele continua, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesto se tornará a obra de cada um. Então aqui ele está falando pura metáfora, né? Então ele já está fazendo uma metáfora quando ele fala dessa construção, que é a construção desse novo eu a partir de Jesus, né? E aí quando ele fala de ouro, prata, pedras preciosas, ou madeira, feno, palha, ele coloca em patamares diferentes, né? Já que essas coisas, materiais, são valorizadas de forma diferente no nosso mundo cotidiano. Ou seja, o que as pessoas vão fazer com as nossas sementes, né? Elas vão expressar isso. E aqui está uma metáfora importantíssima desse trecho, que porque está sendo revelada pelo fogo. Manifesta se tornará a obra de cada um, já tinha lido, pois o dia a demonstrará. O dia aqui é com letra maiúscula, né? Para falar sobre a revelação divina. Então virá um momento, né, em que aquilo que a gente está fazendo se revelará para Deus, por Deus, né, em nome de Deus. Porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Então aqui a gente percebe, tem uma outra metáfora, não muito fácil de entender, que é a metáfora do fogo, né? O fogo tem muitos sentidos na Bíblia, pode fazer a gente pensar várias coisas, mas especificamente aqui pelo contexto, a gente pode imaginar que ele está fazendo alusão, né? Está fazendo uma referência àquela prática, né, comum nessa época de testar se um objeto é de ouro mesmo, se é de prata mesmo, colocando ele no fogo, né? E a gente sabe que para derreter o ouro precisa de uma temperatura muito mais alta do que o fogo comum, esse fogo que, né, naquela época se usava mais. Então, para a gente saber se é um objeto puro, é precioso, ele resiste ao fogo.
Então é disso, né? É isso que o fogo prova. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Então tudo isso que a gente vem recebendo de semente vai ser provado pelo fogo. Fogo das tentações, né? Das dificuldades, do sofrimento. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo, né? Ou seja, não é fácil a gente ser provado, é lógico que vai ter o sofrimento de colocar a mão no fogo, né? Ou de um objeto sofrer o fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado, né? Então, a gente para por aqui, continua semana que vem.